pegar por gentileza só um pouquinho, para a gente orar. Vocês sabem que Deus nos ouve de qualquer maneira, sentados, deitados, mas nós nos levantamos em reverência, né? É uma questão de princípio. Vamos entrar na presença do Deus vivo de maneira diferente. Você já está na presença do Deus vivo desde a hora que acorda. Na verdade, enquanto você dormia, Deus velava pela sua vida. Então estamos sempre na presença do Deus vivo, sempre. Porém, quando nos vamos dirigir a Deus, é uma entrada diferente, é uma entrada de filho na presença do Pai, né? Então, aquele respeito, aquela reverência necessária que o Pai é devido. Tudo bem? Vamos lá, hoje vai ser a nossa terceira lição. Eu consegui construir essa lição ontem, cheguei na sexta-feira, de noite, aí consegui ontem construir essa lição, ela está muito boa, vai ser forte. Eu acredito que essa lição vai ser bem forte para o entendimento. Vamos pedir a Deus graça nessa manhã, amém? Senhor, louvado seja o teu nome. Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Tu és o nosso sustentador, Senhor. Se andamos na terra dos viventes pela tua vontade. Clamamos então a tua graça maravilhosa quando vamos estudar a tua palavra. Não queremos, Senhor, desviar o nosso entendimento nem para a direita nem para a esquerda, mas estar no centro da tua verdade. Então nos habilita, nos abençoa com o teu Espírito que o Senhor fez habitar dentro de cada um de nós. O Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, nos conduza nessa hora a toda a verdade. Saímos daqui mais fortalecidos em fé e edificados, Senhor. Eu clamo assim sobre nós aqui presentes e sobre aqueles que vão acompanhar esta transmissão. Tua bênção, tua graça, em nome de Jesus, em nome do nosso Salvador e Rei. Amém e amém. Amém, povo santo? Podem sentar, vamos lá, queridos. Como disse ontem, pude construir essa lição nessas últimas 24 horas e ela ficou boa, muito boa. Deus me deu graça. E aí nós vamos falar sobre um assunto delicado, complexo, mas importantíssimo. Nas últimas lições tenho mostrado, né, que toda profecia vem de Deus e que os profetas só podem falar aquilo que vem da parte de Deus. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que eu pensei que não iria falar, que era sobre o sofrimento dos profetas. Qual é o sofrimento dos profetas? Nessa imagem de abertura, você está vendo aqui uma ilustração como sendo o profeta Jonas na boca do grande peixe. E um balãozinho, né, irônico aí até. E o meu livre-arbítrio? Isso aqui deve fazer a gente pensar, né, irmãos? Nós entendemos o que é livre-arbítrio, livre escolha, livre decisão. E entendemos que Deus não interfere nas nossas decisões. Porém, nós vamos ver que com o profeta é um pouco diferente. Vou mostrar isso a vocês no desenvolvimento do estudo. Amém? Então, a palavra meio que estimula que busquemos esse dom de profecia. Ela estimula, né? Vimos na semana passada Moisés dizendo: quisera Deus desse a todos os de Israel o dom de profecia. No Novo Testamento, vemos Paulo falando, né, que buscar o melhor dos dons, e o melhor é profecia. Estimula a pessoa a ser profeta. Mas eu quero nessa manhã dar maturidade à igreja. Profeta é um escravo diferenciado de Deus. Não é a mesma coisa que outros ofícios. Vou mostrar isso a vocês, tá bom? Vamos ler aqui Jonas 1,17. Deparou o Senhor um grande peixe, não é baleia, viu? Comumente chamado de baleia, mas é um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Esse momento aqui fantástico, né? Que nós vamos mais adiante ver com um pouquinho mais de detalhe. Amém? Avança aí para mim, por favor. Nesta lição veremos o quão árdua foram as vidas dos profetas levantados por Deus e Yahvé na antiga aliança. Eu me detive nessa lição
a só usar exemplos da antiga aliança, do Antigo Testamento. Poderia ter incluso no Novo Testamento o sofrimento de João Batista. Poderia ter incluso o sofrimento do apóstolo Paulo, que além de apóstolo era profeta. Poderia ter incluso o sofrimento do apóstolo João, também profeta. Sofreram bastante, mas eu me detive nessa lição só dos profetas antes de João Batista, da antiga aliança. Devido ao pecado do povo de Israel, todos os profetas eram tidos como pessoas indesejáveis, agoreiras, entregadores de maus presságios, e muitos acabaram sendo hostilizados e até mortos. A maioria dos profetas eram vistos pelo povo de Israel como pessoa não grata. Ninguém queria ficar perto de profeta. Porque o profeta fala o que Deus manda. E como o povo está em pecado, o que Deus manda é contrário à vontade do povo, né? O profeta aponta o erro. E uma pessoa que aponta o erro não é bem vista, não é bem quista. Acaba que o ofício profético isola a pessoa, deixa ela bem, assim, socialmente isolada. A Bíblia registra o sentimento dos profetas, né? Desconforto, peso da angústia de ser um portador das sentenças de Deus. Além disso, os profetas frequentemente eram usados para encenar situações vexaminosas. Vocês vão ver isso nessa manhã. Não só tinham que dar recados duros de Deus, difíceis, que para o emocional do profeta era complicado, como Deus usava eles para fazerem certas encenações, para poder dar recado ao povo, não só com palavra, mas com gestos. E era difícil, porque as encenações eram vexaminosas, muitas delas, como uma pantomima de Deus, para ilustrar vivamente os juízos divinos. Vejamos apenas alguns casos que os profetas viveram. Avança aí para mim. Encenação. Encenação, normalmente sem palavras. Vocês vão ver o que é a pantomima. Profetas não podem desobedecer a Deus. Ah, pastor, nenhum servo pode. Mas, em especial, o profeta tinha que ser absolutamente obediente. Um caso bem peculiar, onde um profeta veio a Betel, profetizou que o altar se fenderia e que nasceria um rei chamado Josias, que faria um reavivamento espiritual. Esse caso aqui, Deus colocou no meu coração para mostrar à igreja, é um dos casos mais pitorescos da Bíblia e também um dos casos mais, digamos assim, duros do tratamento de Deus com os profetas. Talvez você já tenha lido, mas eu vou ilustrar ele aqui. Em Betel havia um centro idolátrico. E o rei Jeroboão, se não me engano, estava adorando nesse santuário idolátrico. O profeta saiu de Betel, foi lá para dar um recado ao rei, que aquele altar impuro seria fendido ao meio. E pelo poder de Deus, aquele altar se quebrou ao meio e derramou as cinzas. O profeta fez um grande sinal. Só que ele recebeu uma ordem de Deus. E ele tinha que cumprir essa ordem 100%. Você vai ver o que vai acontecer. Isso aqui daria um filme triste, irônico até. Vamos ler? 1 Reis 13, 7 a 24. Dei o preâmbulo do conceito. Então, eu não quis colocar o texto inteiro, que ia ficar muito longo. Ia levar quase metade da lição só com esse texto. O contexto é esse. O profeta foi lá amaldiçoar aquele altar das tribos do norte, de Jeroboão, na presença do rei. Amém? Esse é o contexto. O mais que aconteceu? Verso 7. Leiam comigo que vocês vão aprender. Vamos lá? Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Jeroboão agora quer fortalecer o profeta, porque ele fez um grande sinal, não foi só o altar que foi fendido. O próprio rei estendeu a mão assim e a mão dele ressecou na hora. Ficou ressequida. Deus fez um prodígio ali naquela hora.
E aí ele clamou a Deus, misericórdia, o profeta orou e a mão dele voltou ao normal. Então ele está aqui agradecido, porque não ficou com aquela mão ressequida. Ele quer agora recompensar o profeta. Detalhe interessante, esse profeta não tem nome na sua Bíblia. É um dos poucos personagens anônimos aí da sua Bíblia. Ele não tem um nome específico. Ele é chamado só de homem de Deus. Verso 8, vamos lá. O rei quer que ele fique com ele. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Nem que o rei desse metade da fortuna dele, eu não vou ficar aí na sua casa. Por quê? Porque assim me ordenou Deus, Yahvé. Foi a ordem de Deus, não coma ali naquele lugar. Não fique naquele lugar. Pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Esta é a ordem dada ao profeta. Avança aí para mim, por favor. Verso 10, igreja. O que aconteceu? E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho de onde viera a Betel. O profeta até aí obedeceu? Tudo? Obedeceu. Ele não comeu lá naquele lugar, e ele não voltou pelo mesmo caminho que tinha ido. Estava em obediência. Vai entrar agora um outro personagem que vai mudar tudo. Olha que situação. Verso 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-na a seu pai. Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele lhe montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Agora entra esse personagem, um profeta velho. Um profeta velho. Que vai ao encontro do profeta que tinha feito aquele sinal. Olha o que vai acontecer. Avança aí para mim. Já avançou? Então leia comigo. Porém lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Esse profeta velho está oferecendo hospedagem para ele. Verso 16. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Ele continua consciente que não pode fazer o que Deus mandou ele não fazer. Verso 17. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Continua preso à ordem de Deus. Aí o verso 18 vai tornar dramática a situação. Vamos lá? Tornou-lhe ele, o profeta velho: também eu sou profeta como tu. E um anjo, irmãos, um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Esse porém mentiu-lhe está entre parênteses, significa que algum redator, entendendo a história, colocou entre parênteses aí. O que o profeta velho falou para ele? Que um anjo revelou. Né? Assim no meio pentecostal tem muito revelamento. Muito revelamento, né? Não é revelação, não é revelamento. Um anjo revelou. Olha o que deu, irmãos. Já que veio de um outro profeta, ele acreditou. Verso 19, vamos lá? Então voltou ele,
comeu pão em sua casa e bebeu água. Avança para mim. Ele acreditou porque era um outro profeta, falou que teve revelação de Deus. Vamos lá, verso 20. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor, o profeta que o tinha feito voltar. Agora Deus vai usar o profeta velho. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: assim diz Yahvé, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Deus decretou, vai morrer. Verso 23, vamos lá? Depois de o profeta a quem fizera voltar haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Qual é a moral da história? Ele desobedeceu, mas foi enganado. Qual é a moral da história? Tem uma moral mais profunda isso aí. Deus volta atrás do que ele ordena? Não. Mas por que esse profeta foi tão severamente castigado? Isto. Ele não era profeta? E profeta recebe recado como nós recebemos que não somos profeta? Não. Profeta ouve direto a voz de Deus. O grande erro desse homem de Deus que não tem nome na Bíblia é que ele, sendo profeta, ele deveria consultar, ainda mais que a proposta era contrária à primeira ordem. Primeira ordem, não coma aqui e não volte pelo mesmo caminho. Deus mudou a ordem. A confiança dele no outro profeta velho fez ele perecer. Porque ele não consultou se aquilo era de fato da vontade de Deus. Foi mentira. A desobediência, muito mais nesse caso aqui, por ele ser profeta. Não é qualquer servo enganado. É alguém que poderia ter ouvido direto da boca de Deus. E sendo ele profeta, ele deveria ter consultado a Deus. Nós devemos consultar a Deus para não ser enganados? Não devemos consultar a Deus o tempo todo? Para não sermos enganados? E não somos profeta. Mas profeta é uma qualidade de escravo. Eu falei, profeta é uma qualidade de escravo diferente. Porque Deus usa esses homens, essas mulheres, de maneira direta. Não indireta. Todo mundo entendeu? Agora, não acha sobrenatural demais Deus dá um decreto que ele vai morrer e um leão pega ele no meio do caminho? Forte, pô. Quem providenciou o leão para matar o profeta? Deus. Tanto é que o leão fica parado depois do lado do jumento e nem come o jumento. Ué, gente, é um predador. Só matou. Não comeu nem o profeta, nem o jumento. É um predador. Esse leão foi mandado por Deus só para cumprir a sentença. Duro, né, irmãos? Falei que vida de profeta não é fácil. Diga, minha irmã, agora, Seara. Deus pode levantar profeta no meio da congregação também. Não é só quem fala aqui da frente, não. Eu não sou profeta. Certo? Agora, isso foi até falado na última aula, na aula 2. A profecia ela tem que concordar com a Bíblia, com a palavra. Profecia maluca, ninguém tem que aceitar. Profecia de doido. Às vezes, o teor da profecia é fantástico demais para a nossa cabeça. Mas ela tem que ter concordância com a palavra.
aqui a grande lição não é para nós que não somos profetas. Nós estamos Deus agindo contra um profeta que deveria ter consultado a ele porque era profeta. Não é qualquer pessoa. É alguém que falava com Deus e ouvia Deus direto. É diferente. Entenderam? O grande erro dele foi aceitar a conversa do outro, porque o outro disse que também era profeta. Porque um anjo me mostrou. Quantas vezes você já viu profecia profetada aí no meio do povo de Deus? Um anjo me disse isso, um anjo me disse aquilo. O povo está vendo um anjo para tudo quanto é lado. E falando um monte de coisa. Olha, irmãos, é muito sério isso. Eu falei, essa lição, parece que não, ela não traz só conhecimento, ela traz temor. Discernimento para que a gente tema, né? O princípio da sabedoria é temor ao Senhor. Deus é severo, Deus é duro quando a gente não faz a sua vontade explícita. Deus tem misericórdia quando a gente é ignorante, não é? Mas no caso desse profeta, ele não precisava passar por isso. Ele podia ter consultado. O grande erro dele foi fatal. Entenderam, queridos? Tá? Para começar, sofrimento de profeta. Quem quer ser profeta aqui? Queria? Então busca. Saiba que vai ser duro o ofício. Eu estou só no começo da lição. Vamos ver como é que é a vida de profeta? Avança aí para mim, já avançou. A intimidade é bem quista, né? Meu irmão. Mas nós somos seres humanos falhos, esse é o problema. Vamos lá. Outra história muito conhecida é a deliberada recusa do profeta Jonas em cumprir seu papel e a maneira fantástica como Deus lhe obrigou a executar sua missão. Qual é o contexto que eu abri essa lição? Até na capinha aí de vocês está aí. E o meu livre-arbítrio? E agora, irmãos? Deus vai respeitar o livre-arbítrio do profeta? A gente não tem esse conceito que Deus respeita a nossa livre escolha, livre decisão? Mas quando é profeta, muda um pouco de figura? Por que é tão diferente o profeta? Escravo diferenciado. Perde a credibilidade, né? É diferente, irmãos. A farda, é verdade. É verdade. Ela fez uma metáfora interessante. É como um policial, que ele jurou defender, né, a lei e as vidas. Ele vê um assalto, podendo intervir, e ele não intervém, ele está negando a função dele. Eu estou atrasado, não vou me meter nisso não. Podendo deter um crime e não fazê-lo, é negar a função para a qual ele foi investido. O profeta é mais ou menos isso, nessa metáfora. Ele recebeu uma função muito específica. Ser representante, boca de Deus na terra para os homens. Se ele desobedece, o recado não é dado de Deus, né? Porque Deus só dá recado através de profeta, irmão. Principalmente na antiga aliança. Principalmente na antiga aliança. Que Deus mais usava era profeta. Se o profeta se recusa a fazer a vontade de Deus, o povo fica sem o recado. E o profeta entra em franca desobediência. O que não só é desagradável para Deus, como é inoportuno. Porque Deus quer que o recado seja dado. Imagina um porta-voz da presidência da República que diz, hoje eu não vou falar nada. Ele pode fazer isso? Não. O presidente já deu aqui o parecer no recado que ele quer dar à nação. O recado é esse. Vai lá e fala. Você é porta-voz. Eu não estou afim hoje de falar nada. Não tem isso. É a sua função. Então vamos lá. A história de Jonas no ventre do grande peixe, ela é muito conhecida desde criança, né? A maioria de nós viu essa historinha.
ou numa escola bíblica dominical na infância, ou em algum desenho animado, ou em alguma ilustração, livro, já leu na Bíblia, enfim, é tão rica, digamos assim, as representações dessa história, que não cabe aqui ler o texto todo, não precisa. Você sabe muito bem qual é a história. Deus levantou Jonas para pregar a um povo específico em Nínive. E Nínive, comparando com os dias atuais, seria como se Deus mandasse você pregar para o Estado Islâmico. Os ninivitas eram famosos pela crueldade com que tratavam seus prisioneiros de guerra. Para vocês terem uma noção da gravidade da situação. Os ninivitas empalavam os homens em lanças. Sabe o que é empalamento? É enfiar a lança pelo ânus da pessoa para sair na boca. A pessoa era espetada desse jeito. Era muito cruel o tratamento dos ninivitas. Muito cruel. Então, imagina você, como fazem lá o Estado Islâmico, leva os cristãos na beira da praia e passa a faca no pescoço na frente das câmeras, esse requinte de crueldade, que Deus mandasse você ir lá para a terra deles, lá pregar lá em Mossul. Levanta agora e vai lá que eu quero que você pregue para aquele pessoal lá. Como é que você ia reagir? Sim, Senhor. Quer ser profeta? É praticamente uma sentença de morte. Vai morrer na mão deles, que são cruéis. E aí, o profeta falou, estou fora. O profeta falou, estou fora, meteu o pé, foi para o caminho oposto. É para ir para lá, eu vou para cá. É pitoresco, parece jocoso, mas aqui também tem um ensinamento profundo. Ordem de Deus para o profeta, ele tem que cumprir a risca. Vocês viram o que aconteceu com o outro, né? Vamos lá, vamos ler essa história, só alguns trechos. Jonas 1:3, vamos lá? Leia comigo. Jonas se dispôs, mas para fugir. Depois que ele ouviu qual era a ordem, ele falou, vou embora. Eu não. Se dispôs para fugir da presença do Senhor, de Yahvé, para Tarsis. Tarsis, se eu não me engano, é na Ásia Menor, né? Tarsis é na Ásia Menor ou na Europa? Não lembro. Já é na Europa, Ásia Menor. Tarsis. Paulo de Tarso, né? Eu acho que é da Ásia Menor. Foi para Tarsis. Então ele tinha que ir na direção do Oriente, ele correu para o Ocidente, correu para o outro lado. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus fala para você, pega agora um avião e vai lá para o Iraque pregar para aquela turma. Eu não, eu vou para a China, para o outro lado. Eu vou me esconder lá no Alasca. É o que o profeta fez. Sudoeste da Espanha? Então, amém. Então, agora ficou mais preciso. Europa. Deus está mandando ele mais para o Oriente Médio. Para cá. Ele está indo para lá. Diametralmente oposto. Vamos avançar. O que deu disso, né? Vai ter um filmetinho de 1 minuto. Solta aí para a gente ouvir. É um filmetinho de 1 minuto e pouco só para dar uma ilustrada na dinâmica dessa situação, né? Ele saiu correndo, fugiu para o outro lado. Na verdade, Jonas se enfiou no mais profundo do barco. Enquanto todos estavam na parte de cima do barco, ele foi dormir
Ele foi dormir no porão do barco. Deus trouxe uma tempestade para aquele local. Eu queria que vocês percebessem como Deus é soberano. Como Ele muda as circunstâncias segundo a sua vontade. Lembram que eu destaquei que um leão não foi por um acaso matou o profeta que tinha que morrer naquele dia? Agora, porque o profeta Jonas desobedeceu, Deus move as circunstâncias em volta de Jonas e traz uma tempestade. A tempestade não é ocasional, não é natural, apenas por causa da natureza, mas foi Deus movendo a tempestade com um propósito: fazer o profeta voltar ao caminho que tinha que ir. Só que nessa movimentação de Deus, para convencer o profeta, tem outras almas envolvidas, né? Tinha as pessoas que estavam no barco que não tinham nada a ver com a desobediência do profeta Jonas. E a violência era tanta da tempestade que cada um daquelas pessoas orou para o seu Deus. Cada um tinha um Deus diferente. Sabiam que iam morrer. Era um perigo de morte. Até que descobriram que aquilo tudo estava acontecendo por causa do profeta Jonas. Quando eles descobriram que era por causa dele, que ele estava em desobediência, a ordem foi: ó, joga ele no mar. Ele é o problema? Joga ele fora. Isso é terrível, irmão. Eu acho engraçado. Quer dizer, se um profeta está em desobediência, é perigo para as pessoas em redor? Olha só que aplicação terrível, né? O que tem os outros a ver com a tua desobediência? Mas eles iam perecer por causa da desobediência de um homem. Jogaram ele fora. Quando um profeta está errado, jogaram ele fora. Jogaram de volta para o mar. Morre aí, ó, se vira. E era para morrer. O peixe veio, e esse peixe também não é do acaso, é da mão de Deus, e engole vivo o profeta. Tanto ele estava vivo que orou dentro do peixe. Eu já vi, viu? Eu já vi uma reportagem com foto muito antiga. Eu não lembro qual foi a localidade do mundo, talvez na Europa. Uma pessoa foi engolida por um grande peixe e foi inteirinha para dentro do estômago do peixe. Os ácidos estomacais, como tem no nosso estômago ácido para digerir os alimentos, começam a incidir sobre a pele de quem foi engolido. A pessoa fica esbranquiçada por causa dos ácidos gástricos da baleia. Da baleia ou do grande peixe. E eu vi que uma pessoa foi recuperada, tirada de dentro do peixe, esbranquiçada. Então, antes de ser digerido pelos ácidos gástricos lá do peixe, ele teve tempo de orar, então entrou para dentro do peixe vivo. E orou. Mas ele morreu ali, irmãos. Toda a tradição judaica sempre admitiu isso, que Jonas morreu e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Isso vai servir de base para Jesus falar sobre isso, lembram? Uma tipologia de Cristo. Exatamente. Então, Jonas não ficou vivo 3 dias dentro do peixe. Esse não é um milagre. O milagre é ele ter morrido e ressuscitado. Ninguém prega isso porque é o que está escrito. Mas ele morreu. O peixe para ele foi como Sheol. No caso de Jonas, a fuga para que não cumpria a ordem de Deus resultou em sua morte e ressurreição. A vontade de Deus prevaleceu sobre a livre escolha do profeta. Jesus usou essa história real para ilustrar a ressurreição do próprio Senhor. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Não pensa que o peixe era oco e tinha um bolsão de ar e ele ficou respirando 3 dias dentro do peixe, não. Ele foi engolido, ele foi para dentro do trato digestivo do animal. O pessoal faz ilustração com um bolsão de ar que ele ficou ali sentadinho, respirando. Ele foi para dentro do estômago de um peixe.
A foto parece que ele está ali tranquilão, numa caverna. Não, não é assim não. Ele foi para dentro do estômago, das tripas de um animal, que está dentro do mar, e que, logicamente, absorve o oceano. Então, preste atenção, querido. Jesus usou como paralelo, um sinal, né, uma tipologia de que ele também estaria no ventre da terra. Aqui, ó, assim como esteve o Filho do Homem, estará 3 dias e 3 noites no coração ou no ventre da terra. No Sheol. Não está essa referência na sua apostila, quem quiser anota aí. Isso eu acrescentei. Segundo Crônicas 26. Onde fica então o livre-arbítrio do profeta? Depois Deus o traz de volta, faz o bendito peixe vomitá-lo na terra, e Jonas agora obedece. Depois de muito trabalho, né, irmãos? De Deus, para ele voltar para o propósito. Jonas vai lá e prega em Nínive. E ele tinha tanto desprezo pelos ninivitas, que Deus poupa os ninivitas, e Jonas fica com raiva de Deus. Sabia que tu era Deus misericordioso. Que raiva! Por que o Senhor não matou esses miseráveis ninivitas? Jonas fica com raiva de Deus. Deus faz nascer uma boboreira de um dia para o outro, um milagre, e Deus mata aquela boboreira em menos de 24 horas. Jonas fica com pena da boboreira. Aí Deus dá uma grande lição ao profeta. Você tem pena de uma planta que você nem fez nada para ela crescer, mas você não tem pena das pessoas que estavam em Nínive. Não tem pena de ser humano, tem pena só de planta. Né? Só ama planta, planta não te faz mal, né? Planta não retruca, planta não bate boca. Tem gente que ama mais animal do que gente, né? Perigo, né? De perigo. Deveria ter se quebrantado, né? Ficado feliz. Mas é porque, olha só, não é porque era difícil não, irmão. Porque, olha só, esse evento de Jonas pregando em Nínive, que converteu uma geração de ninivitas, que inclusive vão se levantar não na volta de Jesus, mas no dia do juízo, tá certo? Então não eram eleitos, mas se arrependeram, foi só aquela geração. Na sua Bíblia, Deus levanta outro profeta para os ninivitas, Naum. 100 anos depois, Deus manda destruição para Nínive. Significa que a geração seguinte continua numa impiedade tão grande, pior do que a anterior. Deus só salvou uma geração de ninivitas. Depois, Deus teve que estabelecer um novo julgamento para os ninivitas. Cerca de 100 anos depois, através de Naum. Então, eles não melhoraram. A nação não se converteu ao Deus Yahvé. A nação só sofreu um arrependimento momentâneo para uma geração. Vocês entenderam? Então você vai ver em Naum que os ninivitas continuaram uma praga no mundo. Vamos falar aqui do livre-arbítrio do profeta. Aqui a questão de Jonas é o seguinte: Deus mandou falar, Deus mandou fazer. Aí o profeta diz: não vou falar, não vou fazer. Qual é a consequência? Juízo sobre o profeta. E o meu livre-arbítrio? Nesse caso aqui, esse escravo aqui tem que obedecer e obedecer. A desobediência dele é mais prejudicial para Deus. Por quê, irmãos? Porque um profeta desobediente é muito prejudicial para Deus. Prejudica o andamento do propósito de Deus na terra. Deus precisa de alguém que comunique seus decretos. Deus não fala com voz altissonante para que toda a humanidade ouça. Deus usa vasos, seres humanos. Se esse vaso se obstrui, como é que chega o recado? Deus vai ter que levantar outro profeta. Porque alguém tem que ser usado para trazer o recado do céu.
Então, um profeta, ele é um canal direto. Ele não pode se obstruir. É eleito. É eleito. Um profeta, se não me engano, quem foi? Ezequiel. Ele sabe que foi eleito antes de nascer. É eleito por um profeta. Paulo sabia que foi eleito antes de nascer. E Paulo foi profeta. Mas entende qual é o prejuízo que Deus teria se todo profeta resolvesse calar a boca? O recado não chegaria a quem tem que chegar. Por isso Deus trata de maneira mais rígida com o profeta. Segundo Crônicas 26, vamos lá, irmão, vamos ganhar tempo, vamos lá. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Qual é a aplicação? Alguém pode resistir ao comando de Deus? Não, se tentar, vai sofrer prejuízo. Não há quem te possa resistir. Operando Deus, quem impedirá? Quando Deus quer estabelecer um julgamento, um juízo, uma sentença, não tem humano que possa deter a vontade de Deus. E acabou. E se aquele profeta não servir mais, Deus levanta outro. Mas o propósito de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir independente dos impenitentes. Amém? Avança aí para mim. Eu acredito que essa lição, a princípio, eu pensei que não seria interessante trazer para vocês, porque parece tão particularmente direcionada a profetas, né? Mas, na verdade, de modo geral, nós entendemos como Deus age. E aí traz temor a Deus. Profetas que pediram a morte para si mesmo. Ser profeta não é fácil, né? As aflições dos rigores dos juízos divinos fizeram alguns profetas não suportarem vivenciar os horrores que adviriam sobre o povo. Em desespero, grandes profetas de Deus pediram ao Senhor que os matassem. Homens de Deus, profetas, pediram a morte para si, pediram. Vou dar alguns exemplos. Moisés, Êxodo 32, verso 31. Vamos lá, igreja. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, olha como é que Moisés está falando com Deus, irmãos. Moisés reconhece que o povo errou. Perdoa, Deus. Moisés está como intercessor. Ou o Senhor perdoa eles, ou o Senhor então me mata. É isso que Moisés fez. Ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Está em linguagem poética, mas é o livro da vida. Ou se eu poupo esse povo, então me mata. Uma morte eterna. Me risca. Me risca. Olha o nível da pressão psicológica do profeta. Deus, ou se eu poupa eles, ou então pode me tirar da terra. Não quero. Não quero. Esse é o nível, ficar entre a vida e a morte. Saber que Deus vai executar pessoas. Entenda uma coisa, queridos, profetas recebem sentenças, não apenas para indivíduos, mas para nações inteiras. Imagina se você, sendo profeta, você pudesse antever o que aconteceu ali no Paraná. Deus vai destruir aquela cidade. E você, de antemão, já tivesse a visualização na cabeça do que ia acontecer, inclusive as mortes. Não é pesado para o psicológico de um ser humano? Você vê a destruição, as mortes, a violência do que vai acontecer? Estou fazendo vocês pensarem como é de se colocar na pele de um profeta. Então ele pediu para riscar do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés, você não pecou contra mim. Quem pecou foi o povo. Mas ele está se colocando numa posição de ou dá ou desce, ou tudo ou nada.
É porque já está ali no extremo né, do emocional, já está ali abaladíssimo, prefiro morrer. Avança aí para mim. Elias é o outro caso famosíssimo, né? Depois de matar os profetas de Baal, fazer descer fogo do céu, um homem cheio de sinais e prodígios, Deus é com ele. A ameaça da rainha Jezabel, ele saiu correndo, fugido. Um homem que matou, na verdade, não 400, mas 850 profetas, porque eram 400 de Baal e tinha mais outros 450. Matou tanta gente pela vontade de Deus, mas na hora que foi ameaçado, ficou com medo de morrer. Aquele que executou o juízo de Deus estava com medo de morrer, como se Deus não pudesse protegê-lo. 1 Reis 19:3. Vamos lá, olha o que diz o texto. Ó. Temendo, pois, Elias levantou-se e foi para salvar a sua vida. Está com medo de morrer. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele tinha um auxiliar. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio, se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore. E pediu para si a morte. E disse, basta. Ele está falando com Deus. Chega, Deus. Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma. Tira a alma do corpo, me mata. Pois não sou melhor do que meus pais. Isso é o nível do psicológico do profeta. Me mata. Não tinha ninguém na cola dele. Jezabel não tinha mandado nenhuma tropa atrás dele. Ele está fugido, mas não tem ninguém na iminência de matá-lo. O problema dele não é com a Jezabel, o problema dele é com Deus. Me mata. Me tira a vida. Não quero mais, basta, chega. Esse é o nível que chegou o psicológico do profeta. E ele se enfiou dentro de uma caverna. Metáfora perfeita da depressão, mais profunda. No escuro, escondido, sem querer viver. Então, querido, ser profeta não é fácil. Avança aí para mim. Jeremias, vamos ver o profeta Jeremias, cada um com seu B.O. Jeremias 20, verso 1. Jeremias é um dos profetas que mais sofreu no ofício. Vamos ler juntos? Se vocês só me ouvirem, vocês vão cansar. Se vocês lerem comigo, a mente de vocês ativa. Vamos ler comigo? Passur, filho de sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então, feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Irmão, isso aqui é na esfera dos religiosos. Jeremias é profeta, mas o presidente da casa do Senhor é o presidente do templo. Mandou prender o profeta no tronco, depois de bater nele. Você sabe o que é o tronco? É a mesma coisa que Paulo teve lá, Paulo e Silas, preso de pé e mão num tronco. Aquela maneira que tinha para imobilizar naquela época. Se fazia, né, serrava o tronco no meio, um tronco de árvore, serrado no meio, botava ali alguns buracos, a pessoa enfia as mãos e fecha a parte de cima do tronco. Ela fica presa no tronco, na madeira. Assim foi o castigo do profeta por ter falado a verdade. E aí a palavra de Deus diz assim, e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor, dentro do perímetro do templo. Lê ali, ó, no dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Até aí, irmãos, aí vai mudar o contexto, tá? Eu pulei alguns versículos. Primeiro ele apanhou e foi para o tronco. Agora ele vai começar a falar aqui no verso 7, para Deus. O que está aqui são palavras do profeta Jeremias para Deus. Os sentimentos do profeta. O que Jeremias estava sentindo nesse momento? Está na sua Bíblia, vamos lá? Persuadiste-me, ó Senhor. O Senhor
me convenceu a entregar os recados. Ele está reclamando com Deus. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, eu obedeci. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Está feliz o profeta com o que estava fazendo ali? Lamentações de Jeremias. Verso 8. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar. Violência, destruição. Estão entendendo, queridos? O profeta naquela época era difícil, por quê? O povo está errado, Deus vai julgar. E ele, como vaso, como instrumento, tinha que falar, ó, Deus vai matar vocês, Deus vai destruir vocês. Eu tenho que falar isso, meu Deus. Ele está reclamando com Deus. Quando eu falo, eu tenho que gritar violência, destruição. Que papel esse o meu? De só abrir a boca para falar calamidade. Que Deus vai matar, que Deus vai destruir. Ele está reclamando com Deus. Violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou em um opróbrio e um ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Quando o profeta diz, eu não vou mais falar nada de Deus. Quando ele pensa isso, as entranhas dele estão ali em agonia. Pensa que é fácil ser profeta? Já desfaleço. Ele vai mais fundo na psicologia do profeta. Avança aí para mim. Eu amo a Bíblia, sabe por quê, irmãos? Porque não é um conto de fadas, são os seres humanos que passaram por isso. Mostra as fraquezas dos seres humanos, as palavras deles, as suas incredulidades, até as brigas que tiveram com Deus. A Bíblia é totalmente verdadeira, não esconde seus heróis numa capa de perfeição. É como eu e você, que devemos ter às vezes conflitos com Deus, ou não vamos ter? Seria hipocrisia dizer que eu não já tive conflito com Deus? Vários conflitos com Deus. Não é bom, né? Conflitar com Deus que está te sustentando na terra dos viventes. Mas tem hora que você entra em crise. E você bate de frente com Deus. Nós somos só pó. Somos criaturas, somos só pó. E Deus é o todo infinito. Digamos assim, é um confronto meio desigual, né? E é inócuo, irmãos. Eu vou dizer para vocês, Deus sempre vence. A gente aqui, a gente desabafa. Mas quem vence? Deus. A gente briga, reclama, explode. Mas vai se cumprir o quê? A vontade de Deus. Acabou. O psicológico do profeta estava tão abalado que ele começa a renegar a própria vida. Olha o que diz ali. Leiam comigo, por favor. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor... Ai, pode até dizer agora. Para mim está difícil falar isso aqui. Ele está dizendo que Deus não tem compaixão. Isso é o psicológico, irmãos. É difícil. Quando Deus faz algo tão radical, é difícil para a gente administrar os sentimentos. Estava falando mais cedo com a irmã Marta e com a Luciana Gimenez. Quando Deus tirou meu filho, meu único filho, que estava para nascer, ele estava faltando dias para nascer. De uma gravidez tranquila, sem ocorrências. Deus avisou em sonhos. Pelo menos 3 sonhos me foi dado com a morte do meu filho, antes
cair em mim que ele iria morrer. Não havia nenhuma evidência, a gravidez estava tranquila. Qual é a lição de Deus tirar meu filho? Eu fiquei desfilhado e sem restituição. Ah, pastor, é igual Jó. Não, Jó foi restituído, teve outros filhos. Eu fiquei desfilhado e sem restituição. Como é que você acha que ficou meu psicológico diante de Deus? Estou me enaltecendo, não, isso não é motivo para enaltecer. Eu sou uma exceção à regra. Porque Deus não me restituiu. Entendam, é dificílimo. É dificílimo. Ah, pastor, tinha que acontecer, Deus sabe todas as coisas, Deus é soberano. Tá, e aí? Mas e a resposta para minha mão vazia sem filho? Qual é a resposta que eu tenho? Já se passaram, desde 2009, 16 anos. Meu filho seria um adolescente. Então é complicado. Eu entendo aqui como está escrito na Bíblia a verdade. Foi isso que o profeta disse. Os sentimentos dele com Deus estão muito complicados agora. Ele está dizendo que Deus é sem compaixão, sem misericórdia. Não é fato. Deus é misericordioso. A Bíblia fala isso abundantemente. Mas do ângulo do profeta, ele não vê assim. Todo mundo está acompanhando aqui? Olha o que ele diz aqui, ó. Onde eu parei? 16. Sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele o clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Ele queria ser abortado. Por que minha mãe não foi minha sepultura? São palavras as mais duras da Bíblia, de angústia. Só se compara a de Jó. Ou não permaneceu grávida perpetuamente. Aqui demonstra claramente o desvario da mente dele, né? Isso aqui é o maior absurdo de todos. Não queria acordar para a realidade. É a angústia no mais alto grau. Como é que a mãe dele ia ficar grávida dele para sempre? Se 9 meses já demora um tempão, não é para trazer a criança ao mundo? Ele está aqui completamente fora do eixo, o profeta. É o sentimento dele. E a palavra de Deus registra. Verso 18. Olha o que ele está pedindo. Por que sair do ventre materno? Tão somente para ver trabalho e tristeza. E para que se consumam de vergonha os meus dias. Ele está questionando a Deus a sua existência. Para que eu estou aqui nessa terra? Para passar por isso? Então percebam, eu nunca fiz uma aula como essa sobre profetas. Diga, irmão. Não, não é Elias, aqui é Jeremias. É Jeremias, não é Elias, não. O Elias também ficou do mesmo jeito. Isso prova que, no caso de Jeremias, ele saiu vitorioso numa batalha espiritual, mas depois, por uma ameaça, ele se rendeu todo. Nesse caso aqui, esse homem profetizou, se eu não me engano, eu estudando, passou lá, por 40 anos. Não foi um momento só. Só que quando ele chegou no ápice do estresse de ser profeta, ele desabafou. Preferia ter morrido. Que minha mãe tivesse abortado. Para ficar vivo, para passar por tanta tristeza e sofrimento. A Bíblia não esconde o sentimento do profeta. Conhecia. Ele profetizou. Conhecia. Jeremias profetizou sobre o reino futuro. Ele conhecia. O problema não está... Eu quero que vocês entendam uma coisa. Vou passar adiante. Nós estamos tratando muito aqui do psicológico, não é isso? Como é que é nosso psicológico, nós seres humanos? É complicado. A palavra não diz que no coração do homem é desesperadamente corrupto. Nosso coração, ele não é bom. Por natureza. Nosso coração é turvado pelo pecado. Todos os nossos corações são atingidos pelo pecado. O melhor dentre nós, que não sou eu,
pode ser qualquer um de vocês, também sofre pressão do pecado. Claro, irmãos. Isso é complicado de administrar. Ele sabia do reino, ele profetizou sobre o reino. Mas entre a esperança futura e a vida dura que ele estava vivendo, o que estava pegando mais para ele era a vida dura. O momento que ele estava vivendo era mais, assim, gritava mais aos seus ouvidos do que a esperança futura. Pode não se cumprir. Não é sempre não se cumprir, porque, infelizmente, na maioria das vezes, mesmo diante do recado, o povo continua errando. Imagina o desgaste emocional dele. E nada de bom acontece. Ai, Jesus. Deixa eu passar adiante para pegar o gancho da irmã. Como é difícil, né? Quando se entrega o recado. Eu vou puxar um gancho, por quê? Eu li recentemente uma reportagem, lá nos Estados Unidos da América, né? Tem uma estatística que está havendo uma fuga do ministério pastoral na América, de 60% dos ministros estão abandonando seu ministério. 60% dos ministros do Evangelho na América do Norte estão deixando o ministério, por vários fatores. Na reportagem dizia, por exemplo, baixa remuneração, mas o fator mais preponderante desses ministros do Evangelho estarem abandonando o ministério é por estarem falando ao povo e o povo não está obedecendo. O que vocês acham disso? Parece que eu estou puxando brasa para o lado dos ministros, mas o que vocês acham disso? É uma estatística. Porque o ser humano cansa. Você está pregando ali a vida toda. Vamos falar do verdadeiro. Não estão falando de apóstata, não, nem de herege. Está falando a verdade ali, instigando o povo à santidade. E o povo vai por outro caminho, uma hora o camarada desiste, pô. Uma hora ele não aguenta mais. É humano. Isso é uma estatística muito séria, irmão. 60% dos ministros do Evangelho abandonando o ministério. Isso é muito sério. E há um índice de suicídio. Entre os fatores, há um índice de suicídio também. Não é grande o índice, não é todo pastor que está se matando. Ele prefere abandonar, sai fora disso, pô. O nível de estresse é imenso. Por que Moisés não entrou na Terra Santa com o corpinho dele, vivo? Porque estressou, pô. O velho se estressou. O velho Moisés já tinha ali 80 anos, 120 anos, né? Já era o terceiro período? Não, já tinha 80 anos. A condução de seres humanos é um negócio complicado. Cada um de nós é um universo de emoções e sentimentos. Você conduzir pessoas é complicado. Nem sempre você consegue o que você está pensando que vai conseguir. Se não for bem administrado, acaba desistindo. Mas vamos voltar para cá. Estou mostrando a vocês o ângulo de quem está sofrendo, porque está falando, como a irmã falou, falando. Nada muda e só vem tragédia. Ia falar, Luciana? Avança para mim, vamos lá. O profeta Jeremias, eu falei que é um dos que mais sofreu. Era apelidado de profeta chorão. Isso é injusto. Isso é injusto. Eu não chamo profeta de profeta chorão. Esteja na pele dele e viva tudo que ele viveu para você dizer que ele é profeta chorão. Está vendo o nível de angústia que o homem chegou? O que ele sofreu. A Bíblia passa. Mais um episódio na vida de Jeremias. Colocaram ele no fundo de um poço. Jeremias 38, 6, vamos lá? Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, e que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas na cisterna. Não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. O cara fala a vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus, não está em pecado, mas só é maltratado. Jogam ele num buraco no chão e ele se atola até a metade de lama. Fundo do poço, literalmente, não é nem metáfora.
Não é nem figura de linguagem, ele foi para o fundo do poço. Estando certo, correto e dentro da vontade de Deus. Jeremias foi ameaçado de morte. Queriam matá-lo, acabar com a raça dele, por aí vai. Diga aí, irmão Anderson. É difícil. É difícil. Então, quem deseja ser profeta, pondera bem o que você está pedindo, tá? Avança aí para mim. Quero desestimular, não. Só estou mostrando a realidade. 40 anos é um período profético, né? Profetas usados em pantomima. Foi o que a minha mãe me perguntou. O que é pantomima? Pantomima está aí no finalzinho da lição. O pastor faz tudo direitinho, irmão. Tem um glossário aqui embaixo. Ó. Não tem um glossário das palavras mais complicadas? Tem aqui, ó. Lê aí, ó. Eu tenho o trabalho de procurar a tradução dessas palavras. Essa leitura semanal que está aqui também não é desprezível, não. É sempre dentro do contexto de tudo que é dado na lição. Seriam textos que poderiam estar dentro da lição. Mas não cabe tudo em uma folhinha, duas. Eu coloco aqui 7 devocionais dentro do mesmo contexto. Então não despreze essa parte final da lição embaixo, não, que tem riqueza embaixo. O Senhor muitas vezes usou seus profetas através de encenações teatrais que serviam para chamar a atenção do povo de Israel. Nessas ações, os profetas não tinham que viver agruras, experienciando na carne os desconfortos e sofrimentos que seriam infligidos a israelitas. O que é isso? Além de falar o que o povo não quer ouvir, eles tinham que encenar o que o povo ia sofrer. Encenar na vida deles. Fazer diariamente uma pantomima, uma encenação. Literalmente pareciam malucos. Literalmente pareciam malucos diante do povo. Imagina que a guerra vai estourar daqui a um ano. Mas o profeta recebe o recado um ano antes. E ele fala para o povo o recado. Ó, essa calma que vocês estão tendo aí, essa tranquilidade vai acabar. Deus vai trazer inimigos para destruir vocês. Imagina ter que falar isso. Já é difícil? Agora Deus pega a vida do profeta e você vai encenar sofrimento. Sai todo dia de casa com roupa rasgada. Para que o povo saiba que isso é um sinal, que eles também vão ficar rasgados. Era o que Deus fazia com o profeta. Usava ele como uma lição ambulante. O profeta Isaías andou meio nu por 3 anos. Não foi 3 dias, não foram 3 semanas, foram 3 anos. E o profeta Isaías era um profeta de alta dignidade. Andava até na corte do rei. Mas o profeta Isaías teve que andar meio nu por 3 anos. Eu procurei pesquisar esse meio nu aí do profeta, porque, obviamente, a palavra de Deus proíbe a nudez total. A palavra não ia permitir que o servo fosse totalmente nu. Ainda mais um homem da dignidade do Isaías. Meio nu significa que ele usava roupas de escravos. Não era a túnica dele limpinha, não era as roupas dele bonitinhas, era como um escravo preso no cativeiro. Provavelmente só com a tanga, provavelmente só com um paninho por cima. É esse que é o meio nu do profeta. Olha o que a palavra de Deus diz, Isaías 20, verso 2. Vamos lá, igreja? Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta dos teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Ele andou descalço 3 anos. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos, despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Por que contra o Egito e a Etiópia? Porque Israel pensava que a Etiópia e o Egito iam ajudá-los nas batalhas. Eles estavam se escorando numa aliança militar. Deus mostrou através do profeta que essa aliança ia dar ruim, porque lá no Egito e na Etiópia eles iriam presos para o cativeiro.
E sabe como é que vai preso para o cativeiro? Nas piores condições. Isaías estava encenando a derrota do Egito e da Etiópia. Não era nem de Israel diretamente, é do Egito e da Etiópia. Para que Israel não se estribasse nesses dois povos. Será que eles perceberam? Agora imagina o profeta todo dia ter que andar descalço e mal vestido, para que o povo entendesse o que Deus ia fazer com aquele povo. 3 anos, sem botar um calçado no pé. Todo dia. Como sinal. Para que Deus fazia isso com os profetas? Como sinal. Avança aí para mim. Esse andou meio nu. Jeremias, de novo, o profeta sofredor. Agora Deus manda ele colocar uma canga, um jugo no pescoço. Isso aqui, ó. A canga que bota no boi. O profeta tem que encenar isso, andando com essa canga no pescoço. Vocês imaginam a cena? Jeremias 27, 2, igreja, vamos ler? Assim me disse o Senhor, faze correias e canzis, e põe-nos no pescoço. Canzil são as duas madeiras que prendem a canga. Elas também se fecham assim, duas madeiras que se fecham nesse formato. O profeta teve que colocar isso sobre si e ficar andando com isso, para mostrar para o povo, ó, Deus vai levá-los para o cativeiro. Vocês não vão escapar do cativeiro. Mas o profeta era a própria encenação viva disso. Já com o profeta Ezequiel, o Senhor induziu fazer uma comida sobre esterco, sobre fezes. Deus mandou o profeta cozinhar sobre fezes de animais. Ezequiel 4:12, vamos ler? O que comeres será como bolos de cevada. A comida não era fezes. A comida é comida normal. Cozê-lo-ás sobre esterco de homem, não é nem de animal, é esterco de homem. À vista do povo. E tinha que fazer diante do povo. Não é dentro de casa. É um sinal. O profeta tinha que encenar isso aí diante do povo. Fazer comida sobre esterco de homem. Sobre fezes. Diante à vista do povo. Diz o Senhor, assim, qual é a aplicação desse sinal que o profeta tinha que fazer? Assim comerão os filhos de Israel seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. O juízo será esse. E o profeta tem que passar por isso sem ter feito nada de errado, por causa do povo. Avança aí para mim, tem mais. Ezequiel 12, 3-11. Vamos ler rapidinho. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio, e de dia sai à vista dele. Tem que fazer isso encenando à vista do povo. Para o exílio. E do lugar onde estás, parte para outro lugar à vista deles. Não é nada oculto, é diante do povo. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. O povo de Israel está aqui, casa rebelde. À vista deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois à tarde sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Ele tinha que fazer a mudança dele, a mala dele, e ficar encenando que está saindo para o exílio. Diante do povo. Ficar encenando. Ele não estava indo para o exílio, ele estava mostrando como é que vai ser. Ele era obrigado a fazer essa cena, porque Deus mandou. 5. Abre um buraco na parede, agora ficou pitoresco. Abre um buraco na parede à vista deles, diante do povo. E sai por ali. Não era pela porta, abre um buraco na parede, não é pela porta, nem pela janela. Abre um buraco na parede e começa a sair por dentro da parede. E sai por ali, à vista deles. Aos ombros a levarás as escuras e transportarás.
cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal te pus à casa de Israel. Ainda tinha que botar um pano sobre si, sobre o rosto, e ficar fazendo essa cena de sair pelo buraco da parede com a bagagem e cabeça baixa. Você imagina o que era vir de profeta? Sim. Era mais um recurso. A ideia é, será que eles entendam? Não adiantou. O profeta em si, ele não tinha meio que muita vontade própria, ele tinha que fazer. Mas era por amor ao povo. Agora imagina o que era viver isso, encenando para lá e para cá. Encenando para lá e para cá. Sendo ridículo, né, diante do povo. Para os incrédulos, aquilo era ridículo. Para quem não entendeu o sinal, era ridículo. O que ele está fazendo, esse doido? Saindo pelo buraco da parede. Como se me ordenou, tem que obedecer o profeta. Assim eu fiz. De dia, levei para fora a minha bagagem de exílio. À tarde, com as mãos abri para mim um buraco na parede. Às escuras, eu saí e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Sempre um sinal para o povo. Pela manhã veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, esta sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel, que está no meio dela. Dize, eu sou o vosso sinal, como eu fiz, assim lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. Tudo isso para tentar mostrar que eles iam para o cativeiro. Quantas chances. E o profeta, vividamente, um sinal. Amém? Avança aí para mim. Eu vejo na internet umas loucuras que o povo faz aí no meio pentecostal e neopentecostal, de pegar vassouras e ficar dançando com vassoura. Aí é palhaçada, porque não é sinal de nada isso. Isso é loucura, esquizofrenia, tentar imitar a Bíblia. Que está na cabeça deles. Quando Deus dá um sinal, é um sinal sério. Ainda que pareça estranho, mas é sério. Não é um sinal ridículo. Pode parecer ridículo aos incrédulos, mas quando é sinal de Deus é um negócio muito sério. O Senhor fez morrer a esposa de Ezequiel. Isso aqui também é forte demais. Como um sinal de perda do santuário. Deus, para mostrar que o santuário seria destruído quando viesse a Babilônia, Deus leva a esposa do Ezequiel. E ainda explica para ele, estou levando sua esposa, você não chore. E não chore. Vocês estão chocados com Deus? Está todo mundo com a cara estranha. Eu falei que a lição hoje era forte. Ezequiel 24, eu cogitei nem fazer essa lição. Mas é importante, traz temor. Ezequiel 24, 16, vamos lá, igreja, leia comigo. Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos. Essa metáfora. A delícia dos teus olhos, a alegria da tua vida. No caso, era a esposa. Mas não lamentarás, não chore, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Olha só o que Deus está fazendo aqui com o profeta, irmãos. Eu vou levar a tua esposa, tu não chora, geme baixo. Geme baixo, geme em silêncio. Não pode nem se desesperar. Geme em silêncio. Não faça lamentação pelos mortos. Então está claramente que é morte da esposa. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubra os bigodes e não coma pão que te mando. Isso aqui eram rituais de luto. Não faça ritual de luto.
Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Ele entregou o que Deus falou e a mulher dele morreu. Deus levou. Verso 21. Dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, o templo, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos. Estão vendo a comparação? A alegria do profeta Ezequiel era a esposa. A alegria do povo de Israel era o templo. É a mesma delícia dos olhos. E anelo de vossa alma, vossos filhos e vossas filhas que deixastes, cairão as palavras, morrerão. Sentença difícil para o profeta viver, né, irmãos? Pantomima de passar pelo buraco para lá e para cá, era difícil, mas não era tão difícil. Mas agora Deus revela: vou levar sua esposa, como sinal. E tirou a esposa de Ezequiel. E ponto. Não abre aspas, nem 2 pontos, nem 3 pontinhos, é ponto. E ainda manda conter o choro. Chore baixinho, gema baixinho. Avança aí para mim. Estamos terminando. Se no final disso você ainda quiser ser profeta, pede a Deus. Mas seja breve, porque as pessoas em casa não ouvem. Está sendo transmitido ao vivo. Você fala, demora muito para falar, fica um silêncio para quem está ouvindo. Seja objetivo, fala. Não foi castigo de tipo nenhum. Foi um sinal. Então procura orar para entender. É um sinal. Quando Deus quer fazer um sinal, Ele faz um sinal e acabou. Ele usa quem Ele quer. Não é um castigo. É duro para quem fica. Mas Deus tem um propósito. Não foi castigo. Ele é um profeta obediente. Mas foi a maneira que Deus tinha para alertar o povo. A nossa vida tem que servir para alguma coisa, né, irmão? A palavra de Deus diz que nós glorificamos a Deus na vida e na morte. Não é só a nossa vida que glorifica a Deus, a nossa morte também. Sim. Estamos reproduzindo profecias que já foram dadas. Sim. É isso aí. Num sentido geral, pegando o que você falou, num sentido geral, nós temos a palavra profética nos nossos lábios. Porque anunciamos o futuro, a vinda de Jesus, a vinda do anticristo, o arrebatamento, são coisas futuras, nós somos voz profética para essa geração. Porém, o ofício profético não é dado a todos. Existe uma mensagem profética que todos nós reproduzimos, mas existem profetas de ofício, que foram escolhidos para ser profetas. Vou fazer essa distinção numa aula mais adiante, tá? Diga, irmão André. Segundo a ordem de Melquisedeque é sacerdócio, não profecia. Com Deus. Sim. É verdade. Hoje nós temos muito mais da revelação do que eles tinham.
Posso pegar um gancho do que você está falando? Irmão André, vou pegar seu gancho. Se nós entendemos que Deus usava às vezes um profeta, Ezequiel, Isaías, com partes das revelações, e hoje nós temos uma abundância de conhecimento da revelação, maior é o nosso encargo. E quando a gente resolve não ignorar, mas não fazer muita força para o ID, que é uma ordem universal para todos nós somos testemunhas de Jesus, mártires. Lembra que a palavra testemunha em grego é mártir? Todos nós temos a palavra da revelação. Paulo diz, a palavra está na tua boca e no teu coração. Todos nós temos essas mensagens impressas na nossa mão, irmão, todo domingo. Aí aplicando para a nossa pequena igrejinha aqui, filhos do reino. Vocês não têm material de sobra para passar para as outras pessoas aí fora? De sobra. Vocês têm mensagens, vocês têm estudos, vocês têm seminários. É muito material. O que impede de abrirmos a boca e abençoarmos outras vidas? De fazermos discípulos, como está sendo falado aqui desde o começo do ano. Tem que ter alguém para você alertar, não é possível. Tem que ter alguém para você investir e abrir a sua boca e pegar o material que já está revelado e passar para as pessoas. Nesse sentido, nós realmente ficamos omissos se a palavra profética não anda. Ela tem que andar. Semelhante, né? Semelhante. Com muito mais conteúdo. Pela dimensão do conteúdo, pela condição do conteúdo, temos maior responsabilidade. Podemos usar tantos recursos, nós temos redes sociais, nós temos vídeos para fazer, o irmão André abriu um canal de vídeo. Todo mundo podia abrir, se quisesse. Se quisesse. Só para passar a palavra adiante. Mas não tem like por enquanto, mas independente. Eu vou aproveitar esse... Eu sei, querido, mas olha só. Nós não estamos correndo atrás de like. A palavra de Deus diz assim, fala... Eu sei, mas vou aproveitar o gancho. Fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O papel nosso não é alcançar êxito total. O papel nosso é anunciar. Quem vai ouvir, quem não vai ouvir, não é nosso papel. Não é nosso, a gente não está atrás de like, nem de curtida. É usar os instrumentos que tem para poder as pessoas ouvirem. Se a pessoa não quiser ouvir, é com ela. É igual ao profeta. É uma mensagem profética. Eu falo aqui diante de vocês que não tem um ministério profético. Mas a mensagem que pregamos é profética. Vamos lá, vamos terminar, que está ficando longa a aula. Estamos no finalzinho já, vamos lá? Tem muito para vocês refletirem, não tem? Bastante. Profeta Oséias, o Senhor induziu a casar-se com uma mulher adúltera. Aqui o livre-arbítrio fica completamente em xeque. Deus mandou ele casar com uma mulher conhecidamente adúltera. Escandalizante. Não é qualquer um que engole isso aqui não, irmão. Casamento mais escandalizante da Bíblia é esse aqui. Olha o que diz o texto, Oséias 1, 2 e 3. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição. Olha o que Deus mandou Oséias fazer, irmão. Porque a terra se prostituiu. O problema é com o povo, mas é o profeta que tem que viver essa realidade. Para ser sinal. Desviando-se do Senhor. Foi-se, pois,
tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Gomer era uma mulher de prostituição. E ele casou assim mesmo com ela. Porque Deus mandou. Como sinal. Avança aí para mim. Por favor. Se prostituiu. Ela é uma encenação viva do povo. Os dois filhos, no contexto, se você ler o contexto, os filhos de Osés também receberam nomes que apontavam para o problema do povo. Horríveis. Até os filhos que não tinham nada a ver com isso, viravam sinal. Agora, imagina você ter um filho assim, Deus não te gosta. Você bota o nome do seu filho, Deus não te ama. Esse vai ser o nome do seu filho. Ou bota o nome do seu filho assim, vocês são pecadores. Esse é o nome que eu quero que você dê aos seus filhos. Imagina. Não conhece o contexto bíblico, né? É hebraico. Eu acho que tem muita gente que não conhece as histórias da Bíblia. Está tudo na sua Bíblia. O Deus que se revela na Bíblia está aí na sua Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Já o profeta Daniel, né, encerrando essa galeria de profetas, foi parar na cova dos leões. Totalmente justo, totalmente fiel, mas Deus o livrou. No caso de Daniel, ele teve um grande livramento. Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves. Então Daniel estava na posição correta. Que ele te livre. E Deus livrou. Amém? Então, poderia ter colocado outros exemplos. Tem vários, irmão. Se eu não me engano, uma hora Deus pediu para Ezequiel raspar a cabeça e queimar os cabelos. Tinha uma simbologia. Tem várias situações estranhas, estranhíssimas, que Deus mandou os profetas fazerem para ser sinal para o povo. E eu só coloquei os da antiga aliança. Não coloquei nem João Batista, que perdeu o pescoço, por falar a verdade. Não coloquei Paulo, que sofreu inúmeras vezes, chicotada, paulada, pedrada. Não coloquei outros profetas. Basta esses. Amém? Já deu para ver que profeta sofre. É difícil ser profeta. Um verdadeiro profeta sofre. Amém? Vamos ficar de pé, terminamos a aula de hoje? Vou orar a Deus para que essa aula não seja esquecida por vocês. Pastor, quer fazer a gente ficar sofrendo? Não. Eu quero que vocês aprendam com a palavra de Deus. O que nós passamos aqui de angústias, nos colocando na pele desses homens aí de Deus, é necessário, gera temor. Deus não pediu para nenhum de nós aqui fazer encenações, ainda que possamos fazer. Deus não pediu para nenhum de nós aqui passar pelo que eles passaram. Nós estamos livres desses comandos, mas temos uma palavra profética para passar. Não temos um encargo profético nesse sentido? Temos. E aí, meus irmãos, vai da consciência de cada um de vocês. Inclusive os jovens viram como é dura a vida de profeta, não viram? Mas também viram como é muito ruim desobedecer a Deus. Foi logo no começo da aula. Desobediência também só traz prejuízo para nós. Deus é grande. Deus é grande, é grandioso, é maravilhoso, é poderosíssimo. E nós somos pequenos. Somos pequenos vasos. Melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça. Por mais estranho que pareça, faça. Não tem como você pelejar contra Deus. É uma luta desigual. Você é criatura, finito, contra um Deus todo-poderoso, infinito. Nós devemos agradecer a Deus todas as oportunidades que o Senhor nos dá de sermos testemunhas de Cristo nessa terra. Amém? É isso que é o rescaldo de tudo. Não quero que vocês fiquem aqui chocados com Deus. Não quero que vocês fiquem duvidando da idoneidade de Deus. Deus sabe o que faz. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Ele sabe, os deles são muito mais altos que o nosso.
nós, na nossa limitação, que questionamos 1000 coisas. Vamos aprender com a palavra de Deus a ser obedientes e fazer aquilo que o Senhor quer. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre todos. Pai Santo, é com temor diante do Senhor que no final dessa lição, dessa instrução, aprendemos, Senhor, que Tu usas como Tu queres, Tu fazes como Tu queres. E Tu, quando queres fazer algo, ninguém pode te impedir. Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso, e nós somos Teus vasos. Somos apenas instrumentos nas Tuas mãos. Clamamos, Deus, em nome de Jesus, que toda incredulidade saia do nosso coração. Ah, Senhor, quem somos nós para duvidarmos da Tua vontade? Quem é o vaso para dizer, por que me fazes assim? Somos apenas barro nas Tuas mãos, Tu nos modelas como queres. Senhor, dá maturidade ao Teu povo, compreensão, discernimento, de que temer ao Senhor é a melhor coisa que fazemos nessa vida. Que estar no centro da Tua vontade é a melhor posição que temos para a nossa vida. Que evita muitos danos, que evita muitos sofrimentos. E se permitirem, Senhor, se for a Tua vontade, que venhamos a sofrer por causa do Evangelho, que assim seja. Seja feita a Tua vontade, não a nossa. Mas enquanto estivermos sofrendo por amor do Senhor, dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para que não venhamos a renegar a Ti ou renegar o Evangelho. Nós queremos, em nome de Jesus, graça. Graça sobre graça em nossas vidas. E daquilo que aprendemos hoje, Senhor, possamos levar o nosso coração com bastante discernimento, com bastante maturidade, em nome de Jesus. A instrução fique, o temor fique, e a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas. Leva-nos em paz a meditar na Tua palavra durante todo esse dia e voltarmos logo mais à noite para adorar o Deus vivo e adorar o Rei e Salvador Jesus Cristo. Seja assim em nome do Senhor. Amém e amém. Glorifica o Senhor, igreja. Glória.